eu sou a Ivana Moreira e esse é o Inspiradoras Cast, um papo com mulheres muito inspiradoras para mostrar que você pode mudar a sua vida para muito melhor. E essa canção, esse trechinho que a gente acabou de ouvir, é desse hino, Maria, Maria, na voz inconfundível do Milton Nascimento. É impossível para mim ouvir essa música e não me emocionar. E ela é a música escolhida pela nossa convidada de hoje, Adriana Alcântara. Porque aqui, vocês sabem, a convidada do dia escolhe música. A Adriana é CEO da Audible, o serviço de audiobooks da Amazon. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque ela já está aqui no estúdio. Eu estou super feliz de conhecê-la pessoalmente. Obrigada por aceitar nosso convite, Adriana, e estar aqui. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade maravilhosa. E a Adriana, ela tem uma carreira aí com passagem por grandes multinacionais. Ela é uma referência em inovação. Mas a gente vai falar sobre muito mais do que isso. Vamos falar desse mercado também, desse mercado de audiolivro, do que ela está fazendo agora. Mas vamos falar sobre como ela construiu essa carreira e o poder que ela descobriu nas conexões, que, aliás, está transformando a Adriana numa autora também, porque ela vai lançar agora, no dia 20 de fevereiro, o livro dela, que eu já queria que você mostrasse, Adriana. Mostra pra gente, em primeiríssima mão, o Conexões. E eu queria contar essa história, assim. Quem é a Adriana antes de ser essa executiva conhecida, respeitada, referência em grandes multinacionais? Como é que você construiu essa carreira e o que você está trazendo das conexões para mostrar nesse livro? Olha, Ivana, é uma história bastante inesperada, eu diria. Acho que, assim, eu conto muito isso no livro, que eu sempre fui muito apaixonada pelas artes, de modo geral, mas com uma família muito tradicional. Eu não venho de uma família nem do mundo corporativo, nem do mundo artístico, não tenho nenhuma conexão com familiar. Então, eu sempre gostei do balé, eu gostei de teatro, eu gostei muito de interpretação. E aí, o que eu consegui direcionar, que pudesse ser um pouco mais tangível, foi direcionar isso para uma carreira em mídia. Quase que aquela situação que é o que era aceitável. Era o que era aceitável, Então, quando eu fiz faculdade, o cinema no Brasil ainda não tinha lei de incentivo, era muito, muito lento, o mercado muito pequeno. E aí eu acabei indo para essa jornada aí que começou em mídia. E sempre teve como pano de fundo essa paixão pelo teatro, pela dança, e curiosamente essas coisas foram se encaixando através de várias conexões que a gente vai ganhando de presente aí no decorrer da vida. Como é que foi essa entrada no mercado? E como que você foi trazendo essas conexões? Você se formou e começou como? Então, eu comecei pedindo um estágio na Casa Blanca, na produtora Casa Blanca, só que quando eu era bebê, eu fiz um comercial com a Casa Blanca. Então, minha mãe tinha um relacionamento que já, obviamente, não se falavam há décadas, mas existia uma conexão, da Casa Blanca ter filmado alguns comerciais na minha casa, usado como locação. Meu irmão foi o primeiro Bebê Johnsons do Brasil. Já estava na veia artística, então. Mas eu acho que era uma coisa nunca profissional. Sabe aquela coisa da mãe coruja? Pra você ter uma ideia, eu fui fazer o comercial de TV porque pararam a minha mãe andando comigo no carrinho no Parque do Ibirapuera. Nossa. Então, não é uma mãe que fez a foto, mandou pra agência, não foi isso. E aí as coisas acabaram acontecendo. E aí, só que eu não sabia. E aí, quando minha mãe falou, você quer fazer um estágio? Vai na Casa Blanca. Eu falei, mãe, a Casa Blanca, maior produtora da América Latina, vou fazer o quê lá? Imagina, não é assim que consegue um estágio. Não, fala para Arlete Ciareta que você é a Adriana, filha da Leila. E aí eu fui, E aí acabei, através dessa conexão, de 20 anos depois, começando num estágio na Casa Blanca. Já começando numa enorme produtora, sim, respeitada, E isso foi uma coisa, quando você escolheu agora falar de conexões, isso permeou a sua construção?
Como é que isso aconteceu, te levando? Como é que as suas conexões foram te levando para a construção dessa carreira? Ah, Ivana, eu acho que se não fossem as conexões, eu não teria chegado a lugar nenhum. Não foi só esse momento. Eu acho que em todas as minhas mudanças de trabalho, em todos até os projetos que eu fiz fora até do mundo corporativo, às vezes no paralelo, eles sempre apareceram de uma forma conectada com alguém que ou estava ali na minha dinâmica pessoal ou estava no profissional, e esses dois mundos para mim se conectam 100%. Né? Então, assim, acho que eu sempre fui aquela pessoa que recebia a equipe na minha casa, apresentava, né, família, eu nunca mantive um distanciamento. Como se a gente fosse duas pessoas, né? Uma pessoa no trabalho e uma pessoa fora do trabalho. Não existe, a gente é a mesma pessoa, né? Não, e o que é engraçado é que às vezes eu perco um pouco a referência de quem se conhece e quem ainda não reconhece. Então hoje, por exemplo, na minha equipe da Audible, eu tenho uma pessoa que veio da minha equipe do Cartoon, eu tenho uma pessoa que foi minha ex-aluna e foi da minha equipe no Food Network, e eu jurava que elas já se conheciam. Então, quando elas chegaram no escritório, eu nem apresentei. Né, porque a gente estava começando, foram das primeiras pessoas que entraram, e aí eu vi uma falando para a outra, nossa, eu já ouvi falar tanto de você. Eu falei, gente, desculpa, vocês não se conheciam? Não, a gente só sabia tudo uma da outra, mas a gente não... Porque para mim é tudo muito único, né? É tudo muito misturado. E aí a minha carreira foi um histórico disso. Né? Eu acho que tiveram... duas situações únicas onde, de fato, através de uma consultoria, através, né, de uma coisa que não seja uma conexão pessoal, todos os lugares que eu trabalhei, eu fui levada por uma dinâmica de conexões, exceto, acho que 1 ou 2 no máximo. E é legal você falar de você e como que as conexões acontecem na sua vida, porque para muita gente pode parecer que é sorte. Ah, então, mas ela é bem relacionada, ela também, ó, ela conhece fulano. E não é sorte, é uma coisa que a gente planta, né? Exato. É um pouco disso. Como é que é para você cultivar essas relações e essas conexões? Como é que você faz para cultivar tantas conexões boas? Olha, eu até vou dar um spoiler. O primeiro capítulo do livro, o título é Sorte. E sim, eu acho que, na verdade, a sorte, ela existe, mas ela não leva ninguém a lugar nenhum. Eu acho que o que muda é o que você resolve fazer quando a sorte aparece, e mais do que isso, o quanto você abre os seus olhos, porque a sorte, ela não me esfrega na sua cara. Oi, eu sou a sorte, eu estou aqui. Às vezes a sorte está ali no cantinho, e aí você tem que falar, nossa, que sorte que eu tive que tem ali um mosquitinho que pode virar alguma coisa. Né? Então eu acho que é muito essa questão de você manter os canais abertos e agir, ter uma iniciativa a hora que uma oportunidade / sorte aparece. Com relação a nutrir, eu até eu acho esquisito quem não faz. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Eu acho que eu seria totalmente infeliz se eu tivesse aquele trabalho que você trabalha, você e o computador. Eu gosto da troca de ideias, eu gosto de equipe, e eu acho que as coisas fluem melhor quando você entende e conhece bem as pessoas. Porque todo mundo tem dia ruim e todo mundo tem dia bom, mas é a mesma pessoa ali, né? No dia bom e no dia ruim. Então, eu acho que nutrir esses relacionamentos fez com que eu aprendesse muito com as pessoas que trabalham e trabalharam comigo. Porque a hora que você nutre esse relacionamento, você coloca todo mundo à vontade para dar uma ideia louca que talvez pareça uma besteira, para dar um ponto de vista que seja completamente diferente do teu, e que talvez a pessoa, se você não tem essa proximidade, ela talvez por ser mais jovem, por ter menos tempo na trajetória, talvez ela não coloque abertamente. Então, é até difícil para mim explicar o que eu faço para nutrir, porque eu quase que não entendo quem não nutre. Você acaba deixando as pessoas confortáveis para se exporem, né? Exato.
E acho que a forma melhor da gente fazer isso é a gente se expondo, né? Então, como profissional, eu sou uma pessoa e é personalidade, eu não conseguiria ser diferente. A minha equipe sempre soube quando eu estava com algum problema, algum desafio pessoal, né, que estava mexendo comigo, com as minhas inseguranças, eu nunca coloquei filtro no que deu errado, porque as coisas dão errado e dão para todo mundo. O que muda é que tem gente que conta e tem gente que não conta tanto, mas as coisas dão errado. Então, eu sempre coloquei. E aí eu acho que a hora como gestora, quando você se coloca nessa situação, isso abre uma porta enorme para as pessoas também falarem que fizeram uma coisa que não deu o resultado esperado, para também contarem que em casa, na família, tem um desafio acontecendo. E isso ajuda para um ambiente harmônico, para um ambiente de troca, e todo mundo aprende, todo mundo cresce e todo mundo trabalha mais feliz. Porque a gente aprende tanto no erro, né? Opa! A gente tira tantas lições nas fases baixas ali, quando as coisas dão errado. É onde a gente mais aprende, né? E eu acho que é ruim as pessoas, de modo geral, falarem pouco sobre as coisas que dão errado. Porque quando alguma coisa dá errado com a gente, às vezes a gente tende a se achar muito pequenininho, né? Porque dá a impressão que, nossa, eu errei, algo deu errado comigo. Se as pessoas fossem totalmente transparentes e abertas para falar de tudo que deu errado, a hora que a gente faz o erro, a gente falaria, beleza, volta por cima, o que eu aprendi, e isso não teria um impacto, né, na nossa autoestima, no nosso potencial, na nossa autoconfiança profissional, porque a gente veria isso de uma forma mais normalizada do que a gente vê hoje. Quando a gente olha para a carreira que você construiu, só das marcas que você foi citando, né? E você começa já numa super produtora. Então, se a gente pegar esses dois marcos, o seu primeiro estágio e esse lugar que a gente te encontra hoje, CEO de uma empresa da áudio, dentro de um grupo gigantesco e poderoso como é a Amazon hoje, parece que tudo deu super certo. E deu certo. Mas existem coisas ali no caminho. E uma das coisas que eu queria te perguntar é como foi você construir isso sendo mulher? Porque a gente sabe que essa posição que você tem hoje, a gente ainda não é a maioria, né? A gente não vê as mulheres como maioria nos altos comandos das grandes corporações. E ainda é um espaço para ser conquistado. Eu imagino que foi desafiador, que você trabalhou muitas vezes num mercado muito masculino, muito cercado de homens. Sim. Como é que isso impactou e como que você usou essa sua capacidade de relacionamento para driblar isso também? Olha, foi bem desafiador, porque eu acho que, adicionalmente a ser mulher, né, assim, a minha figura, né, mais mignon e com uma personalidade, eu sou carinhosa, né? É a minha personalidade, isso não vai mudar. E eu jamais... Sua feminilidade, né? Que você é isso, você é muito feminina. Eu não mudaria isso para ser, entendeu? Para ocupar um cargo de liderança no mundo corporativo. Então, principalmente no início, quando eu era um pouco mais jovem, eu ainda aparentava menos ideia do que eu tinha, então juntava a questão da mulher e a questão assim, será? Né? Não batia muito. Mas eu tive histórias de ouvir, por exemplo, de que eu estava totalmente pronta para assumir uma determinada posição, mas que a expectativa era que fosse um homem, porque o mercado, principalmente na América Latina, não era muito, né, ainda era muito masculino naquela posição, né? Então, quer dizer, você tem todos os requisitos, a posição seria sua se você fosse homem. Né? Óbvio que você escuta de uma forma floreada, de uma outra maneira, mas em tese foi isso que eu consegui. Mas a gente agrega muita coisa que o homem, às vezes, tem mais dificuldade de agregar. Então, o que eu sempre tentei colocar foi desenvolver o máximo possível
as capacidades que a mulher acaba tendo enraizada de uma forma mais natural. Então, eu acho que a gente não pode generalizar e óbvio, sempre vão ter exceções, mas, de modo geral, como a mulher tem aquele senso maternal, a gente tende a ter uma escuta mais ativa, né, do que o homem. A gente tende a ser mais acolhedora do que o homem. Então, eu acho que são requisitos que, na formalidade, a gente pode fazer a mesma faculdade, fazer o mesmo MBA, fazer o mesmo mestrado, mas a nossa natureza, em geral, é diferente. Né? Então, eu acho que trazer esses elementos, quando me perguntam em entrevista de trabalho, né? Qual é a sua maior fortaleza? Eu falo ser uma boa gestora e escolher bons times, porque ninguém faz nada sozinho, né? Assim como sozinho eu não chegaria a lugar nenhum. Então, a minha maior fortaleza não é aonde eu estudei ou aonde eu trabalhei, né? A minha fortaleza, que eu acredito e que eu acho, é construir bons times e ser uma boa gestora para que esses times performem bem. E eu não sei, né, se numa entrevista os homens colocariam isso como qual é a sua maior fortaleza. Com essa percepção do quanto isso contribui para o desenvolvimento do negócio, né? Totalmente. De modo geral, assim, essa questão das mulheres no alto comando acontece em qualquer setor. Mas eu acho que no setor que você trabalha, e falando do que você vem falando, assim, falando de inovação e de novos modelos de negócio, de novos produtos, eu acho que existe uma resistência ainda maior. Você percebe isso? É isso mesmo? Como é que é ter se tornado uma referência nesse segmento, na contramão do que o mercado espera? Olha, o mercado de tecnologia, ele acaba tendo ali um viés muito da engenharia, né? Então, que é um mundo muito masculino, exato. Né? Então, assim, a minha experiência, por exemplo, na Oi, né, quando eu trabalhei na Oi TV, na Apple, e agora na Audible, Amazon, a gente, obviamente, tem esse DNA, porque o core da empresa vem, né, dessa coisa de tecnologia e tal. Agora, o que eu acho que é um presente é que eu acabo tendo uma posição que, sim, nós somos um serviço digital de audiolivros, mas ao mesmo tempo ele é um serviço que o nosso produto, ele é um produto emocional. Porque nós fazemos com que as boas histórias dos livros tradicionais cheguem até as pessoas de uma forma prática e em oportunidades que ela não poderia estar consumindo um livro tradicional. Né? Então, quando você está dirigindo, quando você está ali na fila ou no consultório médico esperando, muitas vezes é mais prático você estar ali no fone e escutar essas boas histórias. Então, quando a gente pensa no mercado, no produto que a gente tem, o que a gente entrega é uma venda emocional, né? E eu conto isso também no livro, o quanto foi difícil na época da Oi explicar para os engenheiros que a TV não era uma venda por minuto, né? Porque na época as pessoas compravam, o meu plano de celular tem 100 minutos, né, o meu plano do telefone fixo, a minha banda larga tem tantos mega, e aí chegava a televisão que era uma venda emocional. Né? Ninguém compra ou assina uma TV por assinaturas pela cor do decoder, né? Então, na Audible, eu acho que o fato da gente, primeiro, é um produto totalmente inovador, né? É um mercado em ascensão, e então essa questão das emoções ali acaba contribuindo. No mundo que poderiam te olhar só pelo olhar da tecnologia, do desenvolvimento de tecnologia tão masculino, mas aí você chega falando, eu entendo mais de emoção do que você, vamos fazer um bom combinado aqui. É isso. Eu tenho uma equipe majoritariamente feminina, né? E é intencional? Tem uma preocupação de trazer mais mulheres para esse ponto? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei se é intencional. O que acaba acontecendo, eu acho que quando você entrevista homens, mulheres, de novo, generalizando, eu tendo a ter uma comunicação e uma comunicação melhor
com as mulheres, é um perfil pessoal. Mas não acho que é uma coisa intencional, não é afirmativo. Sim, eu acho não que é essa uma política. Não é uma política e não é afirmativo. Até porque, se fosse, e eu tento buscar esse equilíbrio, o ideal é sempre a gente ter o equilíbrio em tudo. Né? Então, eu tenho homens na equipe, mas acaba sendo uma equipe majoritariamente feminina. Te perguntei isso até porque você é coautora de um outro livro, que é Uma Sobe e Puxa a Outra. Que é um pouco do quanto a gente quer ver esse movimento crescendo e mais mulheres respeitadas nesse mercado, né? Aliás, vou até dar um spoiler, a gente está agora, eu, a Natasha Caiado Castro, a Maria Paula, a Roberta Suplicy, colocando de pé um novo livro, com novas histórias, também com esse propósito de fazer com que as pessoas vejam o quanto a gente já fez, né? Aquela história, o todo é muito maior do que a soma das partes. Então, eu acho que quanto mais você circula essas histórias de mulheres que tiveram desafios, que tiveram erros e que ultrapassaram esses obstáculos, construíram coisas bacanas em diversos setores. Eu acho que quanto mais a gente conta essa história, mais as mulheres se animam e ocupam lugares importantes aí. Eu sou super fã dessa iniciativa, assim, quando eu vi a primeira edição do Uma Sobe Puxa a Outra, eu fiquei muito tocada, porque acho que é isso, assim, a gente precisa abrir espaço para outras também, ajudar outras a seguirem esse caminho, né? Você falou sobre esse mercado que você está agora, que é um mercado em ascensão, e eu queria que você contasse um pouco para a gente do que tem sido, qual é a sua visão do audiolivro no Brasil, para onde a gente está caminhando, o que está chegando, como é a recepção do mercado brasileiro para o produto? Olha, eu acho que o audiolivro brasileiro como DNA, a gente a gente adota muito rapidamente as tendências digitais, né? Eu acho que a gente ocupa ali até em social media o ranking ali bem, né, de quase entre os 3 líderes em todas as redes sociais. Somos um povo por cultura conectados e também somos um povo que gostamos de boas histórias. Né? Então, quando você olha, por exemplo, eu até tive aí uma jornada longa no mercado de conteúdo audiovisual, quando você olha, né, os streamings, a gente lidera aí, temos uma base muito grande. Então, assim, nós gostamos de entretenimento, nós somos um público muito focado também em autodesenvolvimento, e eu acho que o que a Audible traz e que o que o audiolivro traz é uma oportunidade de você ter um consumo, né, uma relação com uma história no momento onde você não estaria assistindo um streaming e talvez você também não poderia estar lendo um livro no seu formato físico. Em termos de usabilidade, o brasileiro, a gente tem mais celulares do que habitantes, né? Então, assim, não preciso dizer o quanto a gente é conectado. Então, acho que é uma combinação muito feliz. Desde que a gente lançou em outubro de 2023, tem sido uma jornada de crescimento de catálogo. A gente trabalhou muito para lançar com 5.000 títulos, hoje a gente já passa de 6.000 títulos, continuamos produzindo. Tem um lado de desenvolvimento do mercado da economia criativa no Brasil. Até hoje a gente já teve mais de 600 locutores, atores e narradores, enfim, trabalhando nas nossas gravações dos audiolivros. Inclusive eu narro eu mesma. Pois é, eu ia chegar nesse ponto. Não é só, o audiolivro da Adriana não é só você descobrir a história dela. No audiolivro você ainda vai escutar ela própria contando a história. E olha, foi uma experiência bem interessante, né? Foi seu primeiro trabalho de narradora? De narradora, sim. Eu sou também atriz de formação, mas eu nunca tinha narrado um livro, né? E eu nunca fiz dublagem também. Então, entrar num estúdio de áudio para fazer foi a primeira vez, foi uma experiência incrível. E é engraçado você se escutar, né? Então, depois que eu fiz a narração, me escutar, eu consegui ver claramente que todo mundo pergunta isso, aliás, sobre audiolivro de... como é que é? Tem emoção? É interpretado? É uma coisa... E
O audiolivro, ele é exatamente o que está no livro escrito. E aí, dependendo do título, e principalmente quando é o autor lendo, é óbvio, você vê um certo tom da emoção daquele momento da história, né? Porque é E até da impossível. intencionalidade do autor, né? Exatamente. Porque ele sabe o que ele queria passar. Exatamente. Então, eu consegui ver, assim, nos momentos, né, de sucesso, eu acho que na minha voz eu consegui sentir o quanto eu estava, né, feliz com aquele momento. E os momentos vários que estão no livro, aonde você dá bola fora, onde as coisas não saem como planejado, aonde você se sente com a autoestima totalmente abalada profissionalmente. Então, eu senti que essa narração, ela carregou um pouco aí dessa emoção. Você disse que já foram mais de 600 narradores nesse período aí que vocês estão no mercado. E é muito legal porque são narradores, são atores. São. E tem atores conhecidos, respeitadíssimos, né? O Lázaro Ramos é um deles aí que tá. A gente tem Lázaro Ramos, Denise Fraga, Maite Proença, enfim, a lista é longa. Eu lembrei dele porque chegou para mim um post esses dias, ele falou, ele também está aqui. Mas tem um time incrível aí de atores super respeitados. Isso torna a experiência também muito especial por isso, porque é um livro, um clássico, às vezes um livro que você já leu. Pode ser uma experiência diferente narrada por essas pessoas? Totalmente, assim, até eu me lembro que quando eu li para o vestibular o Curtiço, eu não amei. Quando eu ouvi na voz da Maite Proença e outra coisa também, eu acho que é difícil a gente às vezes ir revisitar o livro no mesmo formato depois de alguns anos por revisitar, mas aí a hora que você tem um outro formato, você fala, deixa eu ver como é que funciona e como é que é essa nova leitura. E a mesma coisa acontece para os livros, para os clássicos e para os livros, por exemplo, Senhor dos Anéis, aonde você fala, nossa, eu queria tanto um livro novo da saga. Então, assim, se você não tem o livro novo, você tem um formato novo. Então, também é uma oportunidade. E uma última dica é que em outubro do ano passado, de 2024, nós lançamos os originais, que são os projetos que são escritos. Eles nascem como Eles nascem em paralelo no áudio e no e-book, porém, o roteiro, a história, ela já é escrita com o áudio em mente. Então, você acaba já tendo uma estrutura daquela narrativa otimizando os efeitos em áudio, né? Então, ao contrário de um livro clássico que nasceu na escrita e aí depois ele virou um audiolivro, no caso dos originais, a escrita já nasce com esse aspecto, né? Então, eu acho que é uma experiência também em áudio bastante enriquecedora, porque o autor, ele já começa a narrativa pensando de construir. Como é que eu coloco áudio em tudo isso, né? Então, efeitos sonoros e... Vale a pena, não posso falar muito, porque eu acho que... e é uma experiência tão individual, né? Tem gente que prefere os de ficção, tem gente que prefere os de desenvolvimento. Então, não gosto de falar muito, porque eu acho que todo mundo tem que achar o seu audiolivro na Audible. Vou procurar. Queria a gente já ir caminhando, falamos tanto, mas caminhando para a reta final, que você fizesse uma leitura, assim, olhando para trás, para essa menina que estreou na propaganda como criança artista já, né? E que começou como estagiária na Casa Blanca por causa das conexões e até onde você chegou. Se você tivesse que dar um conselho, escolhesse um conselho para os ouvintes da Nova Brasil FM, que grande lição seria essa? Olha, eu vou... tem um conselho que eu assim, reforço muito. As conexões, elas são genuínas. As pessoas, às vezes, ficam com receio de conectar, de pedir, de oferecer por uma timidez, por achar que o pedir, e sabe, se eu te ligar amanhã e falar, Ivana, eu tenho um projeto, você quer dar uma olhada? E isso é uma coisa bilateral. Então, assim, não tenham receio de ter uma conversa.
essa conversa, ela, por conta de conversas que não acontecem, uma série de projetos acabam ficando no papel. Você ligar para alguém e contar uma ideia e pedir uma ajuda, não muda se é para um projeto profissional ou pessoal, né? Eu não estaria aqui. Eu acho que teve momentos, né, da minha carreira, e eu conto no livro, aonde eu precisei ter essas conversas, tanto para o direcionamento profissional, mas até para o lado pessoal, porque teve momentos que eu me senti pequenininha, né, sem nenhuma força, completamente desacreditada. Então, assim, não olhem para o que as pessoas às vezes chamam de networking. O networking, ele é pessoal também. A gente nutre networkings pessoais e profissionais. Isso não é errado. Os projetos são consequência. Então, meu conselho é: falem, peçam e ofereçam, né? Muitas vezes as minhas conexões começam comigo levantando a mão e falando: Evana, você me falou daquele projeto? Tem uma amiga minha que tem tudo a ver, que aliás eu tenho uma amiga que eu quero contar do projeto, que eu até falei para a Cláudia no carro. Então, assim, muitas vezes eu ofereço, né? Então, falem. Tem duas coisas que me tocam muito o que você disse. Primeiro, essa coisa do desenvolvimento pessoal, com as suas conexões que às vezes surgiram no trabalho. Não tem sucesso, realização, crescimento profissional se não tem desenvolvimento pessoal. As pessoas com quem você trabalha são as pessoas que vão te ajudar a crescer como pessoa. Como é que a gente pode separar as coisas, né? Porque eu estava te ouvindo e pensando quantas pessoas eu conheci recentemente, profissionalmente, que me fizeram convites que abriram portas para um desenvolvimento pessoal que eu não imaginava. Então, não tem como separar. Não tem. São coisas juntas, né? E a gente nunca sabe, né, o que pode virar e da onde que pode vir o próximo projeto bacana. Então, às vezes também eu acho que as pessoas ficam muito: esse é o meu plano, e aí eu vou falar com esta frente na questão profissional, né? Eu não sei, eu gosto, quando eu tenho uma ideia, eu meio que ligo para todo mundo, né, a gente combina de jantar, e aí tá lá no happy hour e eu conto a ideia, e aí surge um complemento. No final das contas, a ideia evolui antes de sair do papel, ela muda, ela tem outras perspectivas, né? Então... E tem gente que não conta, tipo, como não posso contar porque vão roubar a minha ideia. A ideia é sua, ninguém vai fazê-la como você, porque a vontade de fazer é sua. As pessoas vão dar pitacos, te ajudar a pensar em coisas que você não pensou. E a outra coisa que você disse, que para mim é fundamental, que é sobre essa coisa de oferecer. Porque eu acho que não é possível construir uma rede de conexões poderosa como a sua, se não fosse de duas mãos. Sim. E muitas vezes eu construir conexões para mim, porque antes de pensar o que eu podia pedir para aquela pessoa, eu pensei o que eu podia oferecer. E acho que essa é uma grande dica também. Se você pode fazer uma coisa para essa pessoa, faça, porque uma hora ela vai te retribuir, quando ela puder fazer uma coisa. E queria dizer agora, para contar bastidores, gente, que uma amiga me disse que eu tinha que te entrevistar, que eu ia adorar te conhecer. Eu estou adorando te conhecer mais, porque eu não tinha a menor dúvida que a gente ia se dar bem. Não, que é muito do mesmo lugar. Não. Eu super acredito nas mesmas coisas que você. E aí tenho certeza que o seu livro vai tocar muitas pessoas para o quanto a gente pode investir e deve investir nas relações, porque elas ajudam a fazer essa carreira acontecer, né? Por fim, infelizmente, vamos ter que ir chegando ao fim. Queria te perguntar por que você escolheu Maria Maria. Porque eu acho que é uma música que mistura a sensibilidade feminina com a força, né? E eu acho que a mulher deve ser vista dessa maneira, né? Não como uma mulher, e principalmente na questão profissional, uma mulher, não acho que ela tem que ser vista como, ela é um trator, né? Ela é... Não, eu acho que tem que entender que a gente somos fortes, mas somos extremamente sensíveis, não temos medo de desafio. Então, eu acho que a perspectiva guerreira da força, da insistência, com a doçura, é o que faz essa música me tocar. Então, vamos ouvir mais um trechinho de Maria Maria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz a pele, essa marca possui
tem essa coisa de falar de não perder a graça, né? É isso, gente. Eu espero que vocês não percam nunca essa mania de ter fé na vida e que não percam a graça também. Adriana, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente, por deixar tantas lições aqui no Inspiradores. Muito obrigada. Obrigada a você, um prazer estar aqui, Ivani, um prazer imenso te conhecer. Até a próxima, gente. Oferecimento Eduz, a plataforma para quem quer vender e ensinar online.